Abre a sua Bíblia, então, no livro de Lucas, capítulo 18. O tema desta noite é a importância de estarmos sempre orando. A Jane, eu liguei para ela mais cedo e ela disse que estava tentando estacionar. Ela chegou? Ui! Tá vendo? Se quiser alguém para tomar conta da sua casa, convida outro, porque você sabe que o ladrão vai passar por mim, eu não vou nem ver. Glória a Deus, né? Então, glória a Deus, porque eu estava preocupado. E ela ligou e falou que estava estacionando. Eu falei, deve estar com alguma dificuldade de estacionar, porque sempre mulher tem dificuldade de estacionar, né? Lucas capítulo 18, versículo 1. Lucas capítulo 18, versículo 1. A importância da oração, a importância de sempre orarmos, a importância da oração. Lucas capítulo 18, versículo 1, diz assim a palavra. É uma palavra forte, irmãos. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça para que, enfim, não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura haverá fé na terra? Querido Deus, nós agora oramos em nome de Jesus para que Teu Espírito Santo esteja sobre nós e que a Tua palavra venha semear em nosso coração o desejo ardente de confiar, de prosseguir, de perseverar. Nós te pedimos isso. Envolve este lugar, cerca-nos, meu Pai, com os Teus cuidados para que nenhum espírito contrário de desânimo, nenhum espírito de tristeza, de sonolência possa impedir que estejamos atentos à Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Jesus contava muitas histórias e as histórias de Jesus sempre são perfeitas nos fundamentos. E essa parábola é uma parábola que trabalha em cima das preocupações de um juiz iníquo. Um juiz que não estava preocupado com o serviço aos irmãos. Eu que trabalho no tribunal, eu percebo muito isso, né? A preocupação maior das pessoas está sempre em torno do salário, dos benefícios, daquilo que pode ganhar, da sua importância social, né? Nós tivemos há pouco tempo um fato vergonhoso, eu acho que o tribunal, a justiça, a OAB, todos deviam tomar uma posição para prestar conta à sociedade. Um juiz que foi apanhado numa blitz da lei seca, isso todo mundo já está conhecendo, né? E é vergonhoso isso. Estava sem documento, sem identificação, se negou a fazer lá o bafômetro. Eu sempre achei que eu tenho cara de pinguço. Quando eu vou para Cabo Frio, sempre me param. Eu ia celebrar lá na igreja de Arraial, morava em São Pedro, e sempre me paravam. Aí um dia o rapaz olhou assim e falou: mas o senhor é pastor? Eu falei: sim. Mas por que o senhor não falou antes? Não precisava fazer o bafômetro? Eu falei: nem sempre, sei lá. Né? Isso não quer dizer muita coisa. Mas aquele juiz se negou. E ainda deu voz de prisão para aquele servidor que estava cumprindo a sua obrigação. Vergonhoso. Jesus está falando aqui de um juiz iníquo, que não tinha preocupação com a causa dos
dos pobres. Quer ver uma coisa bacana, meu irmão? Abre a sua Bíblia aí, me surgiu agora, vou dividir isso com vocês, que é tremendo. Sempre que você encontrar com alguém, um advogado, um juiz, né? Abre a sua Bíblia em Levítico, capítulo 19, versículo 15. Vê o 14 para você ver que bacana que é a palavra de Deus, que tremendo. E tem gente que ainda fala assim, o Antigo Testamento não vale. Que isso? É muito atual. Levítico capítulo 19, versículo 14. Não amaldiçoarás ao surdo, nem porás tropeço diante do cego, mas terás temor do teu Deus. Eu sou o Senhor. Não fareis injustiça no juízo, não aceitarás o pobre, nem respeitarás o grande. Com justiça julgarás o teu próximo. Olha a ordenação. Você não vai favorecer o pobre e nem vai favorecer o rico. Você vai julgar com justiça, com equidade. A palavra do Senhor fala, não seja injusto, não amaldiçoe aquele que não pode ouvir, nem ponha tropeço para aquele que não pode ver. Irmãos, quantas coisas a gente aprende nessa palavra. A gente que ouve, a gente que vê, a gente que sabe a palavra de Deus, nós precisamos levar a palavra de edificação para aquele que não pode. E ao contrário, às vezes a gente fala assim, meu Deus, num tom tão possessivo. E aí Jesus está falando desse juiz iníquo, um homem que não se importava com aquele que era desvalido, com o pobre. Aí diz que tinha uma viúva, que a viúva importunava, ela batia lá e falava assim, julga a minha causa, julga a minha causa. Há um tempo atrás, me apareceu lá um velhinho, mas é velhinho mesmo, né? E ele estava preocupado com o processo dele, porque ele falou, se demorar muito, eu não vou experimentar nada disso, né? E eu falo lá, eu sou chefe de um setor, eu falo assim, para eles nós estamos aqui. Então a gente vai fazer o possível, né, para que a gente possa acolher aquele que está necessitando da gente. E nós resolvemos o problema dele. A Jane trabalha num setor, por exemplo, que envolve muita gente necessitada, pessoas velhas, idosas. Então a gente olha Jesus falando isso, Jesus está tirando um exemplo muito ruim. Um juiz, né, um juiz que nem a Deus temia, um homem prepotente, iníquo, e ele pega, porque a viúva estava importunando, ele atende, e ele fala assim, Deus não fará a mesma coisa maior ainda com vocês, que estão orando? Deus não vai alcançar o clamor do seu povo? Aí você fala assim, claro, mas por que é que Deus hoje não age? Deus não age porque muitas vezes o povo está frio de coração. O povo já não crê que Deus possa atender as nossas orações. Eu creio. Você crê? Diga amém. Eu creio nisso. Eu creio na oração que avança sobre os espaços, que alcança lugares distantes, que consegue libertar o nosso coração do jugo, da descrença, do temor, do medo, da covardia, porque eu creio que Jesus está aqui, eu creio que Jesus está junto de nós aqui, né? Ele está atendendo ao que nós estamos pedindo. Por isso a importância da oração. A oração é o clamor, é o desejo de bater a porta de Deus e falar, Senhor, ouve o meu clamor, atende a prece que eu faço. Porque muitas vezes a gente é genérico nos pedidos. Senhor, ajuda-nos, ajuda-nos. Senhor, esteja sempre perto nas nossas necessidades. E a gente não para conversar com Deus,
para nos abrirmos, né? Então a gente vive situações de deveres e direitos, né? Nós somos seres humanos, nós temos na sociedade deveres e direitos, e dentro daquilo que nós experimentamos, nós somos demandados, as pessoas nos procuram, nos cobram. Se você é esposa, os filhos cobram, o marido cobra. Se você é o marido, a esposa cobra, né? Os filhos, e assim por diante. E nós temos essa necessidade de estar dando uma resposta para as pessoas, mas nem sempre depende de nós. Nem sempre depende de nós. Há momentos em que você se sente fraco. Há momentos em que você olha e fala assim: eu não estou conseguindo. É quando você está diante da porta fechada que o poder de Deus se manifesta. Porque se a porta estiver aberta, se eu tiver necessidade de entrar num lugar e a porta estiver aberta, eu não preciso de pedir para ninguém, falar: Abraão, abre a porta. Para mim não precisa, eu entro. Eu entro. Mas se eu chego e a porta está fechada, como entrar? Se eu não tenho a chave? E em geral, situações há na nossa vida que a porta não tem nem fechadura, você não consegue abrir mesmo. E aí chega um momento que você tem que pedir: Senhor, me ajuda, me ajuda. Faz isso. Coloca essa intenção no seu coração diante do altar do Senhor, né? Agora, orar nem sempre é gratificante para a nossa natureza humana, né? Tem coisas mais prazerosas do que orar. E a gente costuma, hoje, nós estamos vivendo numa sociedade em que a intensidade das coisas se conjugam. Porque são tantas coisas que a gente se acostumou a fazer tudo ao mesmo tempo, né? Então é muito comum você ver as pessoas, por exemplo, né, assistindo televisão com o celular. Amém? Está com o celular. É muito comum. Há muito tempo atrás, a mamãe gritava assim: crianças, venham, o jantar está na mesa. Quem poderia hoje falar: venham, o jantar está na mesa? Quem? A Vilma. A Vilma tem esse rostinho de mansa, mas até ser brava. Isso. Difícil, né? É difícil, porque eu pego o meu pratinho, sento em frente à televisão e vou ver o jornal, vou ver um monte de coisa, não é isso? Tem gente que fica assim, ó, pega o prato aqui, com o garfo, e vai tocando no computador, né? Porque as coisas são tão intensas e velozes que a gente começa a conjugar tudo. E aí na hora da oração, a gente quer fazer a mesma coisa. E não dá. Porque Deus é um Senhor que nos ama de tal maneira que Ele quer exclusivamente a sua presença, né? Deus quer que você ande com Ele, né? Mas a nossa natureza quer... pastor, eu gosto de orar enquanto eu como. Estou comendo e estou orando, né? Aí eu aproveito ainda até para publicar. Vou lá no Face e publico uma mensagem. Porque a gente vive essa intensidade das coisas velozes e instantâneas, né? E essas coisas velozes e instantâneas sempre vêm misturadas e nos enganam. A gente não tem mais o tempo de sentar com um amigo e falar assim: o meu tempo é todo seu, né? Se você olhar, por exemplo, às vezes uma lanchonete, você vai ver que dos 4 que estão à mesa, 3 estão com o smartphone na mão, digitando alguma coisa. E o quarto, pastor, está reclamando que o celular dele não tem Wi-Fi, né?
Então a gente percebe isso. Um rapaz uma vez me disse assim: eu não gosto de comprar Nescau. Eu falei, por quê? Porque ele é instantâneo e ele já vem adoçado. Eu falei, mas isso não é bom? Não. Porque eu compro uma lata de Nescau, eu na verdade eu não estou comprando só chocolate, eu estou comprando chocolate misturado com açúcar. Só que o açúcar não tem desconto. Eu pago pelo açúcar a mesma coisa que eu pago pelo chocolate. Eu falei, não, tem razão, não tinha pensado nisso. E por que a indústria faz isso? Porque ela te empurra o açúcar que é mais barato, apostando na sua preguiça. Né? E por que a sociedade acaba contaminando o crente? Porque junto com a história que te encanta na novela da noite, empurra também o açúcar que te envenena o sangue. Qual é esse açúcar? É a homossexualidade, são as drogas, são as coisas perniciosas, são as doutrinas espúrias. Por exemplo, eu estava no carro viajando com a Jane e tem a televisãozinha, estava passando uma novela, se não me engano, Alto Astral, é isso? Alto Astral, que tem teorias espíritas, não é fantasma não, reencarnação pregada, doutrinas espíritas, e a gente começa a provar do chocolate, mas junto dele está entrando também o doce do açúcar venenoso na nossa alma, na alma daqueles que estão na nossa casa. A gente não tem coragem de levantar e apertar o botão e falar, vou para outro canal, como a gente não tem coragem de falar assim, vou comprar só o chocolate e vou pegar o adoçante, vou pegar o açúcar e colocar em apartado, porque nós nos acomodamos. Por isso que a oração às vezes não funciona, porque nós não paramos para dar tempo para Deus, nós não paramos para falar, Senhor, abençoa a minha vida, fala ao meu coração. Pastor, Deus não fala ao meu coração. Como vai falar ao seu coração se o smartphone não para, se o livro não para, se a televisão não para, todo mundo está com fone? Como? Né? Nós precisamos silenciar, é no silêncio que Deus vai falar. E a palavra de Jesus vem nos exortar para que a gente possa exercitar a nossa fé todos os dias, porque se o juiz atendeu a mulher, quanto mais Deus não vai estar pensando naquilo que você está pedindo. Peça ao Senhor, mas peça com fé. E aí Jesus no versículo 8 fala algo que é um soco no coração da igreja, porque quando a gente trabalha, irmãos, a gente trabalha tendo sonhos de revolução. Tem pessoas aí que acham assim, nós vamos dominar o mundo, nós vamos invadir a toda a terra. E Jesus vira e faz uma pergunta tremenda. Digo-vos, quando porém vier o Filho do Homem, porventura haverá fé na terra? Quando você viaja hoje para outros países, quando você vai no Rio de Janeiro, quando você passeia pela cidade, você vai ver que o número de igrejas é muito pequeno. O número de pessoas preocupadas com a sua saúde espiritual é muito pequeno. E as pessoas acham o seguinte, eu vou uma vez ao ano na igreja, porque eu preciso apenas toda vez que eu vou na igreja é a mesma coisa, mas toda vez que eu almoço é a mesma coisa, mas eu não posso deixar de almoçar. Não é verdade? Eu como todo dia arroz, feijão, carne, salada, e todos os dias me alimento daquela comida. Se eu deixar de me alimentar, hoje eu fui almoçar 3 horas, o corpo estava quase desfalecendo, eu não conseguia, onde eu vou, para onde eu vou, qual o meu nome, quem sou eu, né? Aí de repente eu ouvi um barulho assim, olhei uma porta no restaurante, eu fui quase como um robô, né? Peguei o pratinho para colocar arroz, feijão, carninha, saladinha, né? Porque o corpo precisa ser alimentado. Se o corpo é assim, meu amado, e o seu espírito? O que Jesus está falando é que nós vamos ter ossos secos espalhados pelo mundo inteiro, pessoas que estão vivendo
apenas na carne e que não estão tendo vida espiritual porque desaprenderam a conversar com o Pai. A oração é importante porque ela se fundamenta na nossa intimidade com Deus. E a intimidade com Deus não é apenas um modo de falar. Deixa eu te falar uma coisa, não é apenas um modo de falar. É um modo de ter certeza de que Deus está conosco. E Deus vai nos explicar cada coisa que vai acontecendo. Você já provou as respostas de Deus na sua vida? Você já andou em alguns lugares e Deus falando ao seu coração, presta atenção, vai ser assim. Escuta, cuidado com isso. Você já pensou em ligar para o pastor, falou, pastor, eu estou querendo tomar uma decisão, mas eu queria antes orar, e eu preciso tirar uma opinião contigo? E não aquele camarada que já chega na igreja com a marreta, falando, pastor, eu derrubei a parede lá de casa, o que você acha? Agora não tem que achar. Pode achar. A pessoa chega em casa e fala assim, pastor, chega na igreja e fala assim, pastor, saí de casa. Como assim saiu de casa? Eu também saí para vir à igreja. Eu, não, pastor, não é assim. Eu deixei a mulher. Deixou sua mulher. E aí, o que o senhor acha? Eu? Você derrubou a parede, vem com a marreta. Agora pergunta, você quer que eu construa o muro que você derrubou? Pergunta antes. Antes. O pastor deixou meu emprego. Disse umas verdades para o meu chefe. Entendeu? E eu não quero nunca botar mais os pés naquela empresa. Eu falei, não é você, não. É ele que não quer que você coloque. Ele tomou raiva de você. Ele não orou antes. Aí começa a passar aperto. Aí vai para a igreja e fala assim, pastor, irmãos, nós precisamos ouvir o que Deus está falando. Nós precisamos ouvir o que Jesus está contando. Nós precisamos aprender a nossa necessidade de comer o feijão com arroz espiritual. As pessoas estão procurando banquete. Sabe o que eu chamo de banquete? É quando você vai ao encontro, é quando você vai ao encontro com Deus e que você tem um ambiente propício a um êxtase espiritual, a um alimento, a um manjar, a uma coisa maravilhosa. É quando você vai fazer um congresso, é quando você vai fazer um encontro de casais. Irmão, não tem jeito de não gostar de um encontro de casais. Quando nós fizemos, tem um momento, desculpa se você nunca fez, mas tem um momento que você entra no salão, e eles fazem assim, eles pegam assim, pode contar não, né? Então, casem e façam, que aí vocês vão ver que coisa maravilhosa. Então, é uma coisa maravilhosa, amém? Amém, mas tem que casar primeiro. E coisas maravilhosas. Você faz um congresso de família, faz um congresso da família, aí todo mundo lá, em Águas de Lindóia, né? Desce, né? Você desce lá com a roupinha, bermudinha. Expedito, precisamos. Aí vamos lá, o pastor fala assim, levanta a tua mão para o céu e diz, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aí você olha, eu e a minha casa, a minha bênção, a minha mulher, todo mundo, nós serviremos ao Senhor. Que coisa maravilhosa, manjar dos deuses. Mas o feijãozinho com arroz, esse é o que alimenta todos os dias. As pessoas estão deixando o feijãozinho com arroz, achando que podem se alimentar de 15 em 15 dias em grandes eventos. E nós precisamos bater a porta do Senhor e falar, Senhor, o meu namoro vai bem, mas ele tem muito a ser melhorado pela tua presença. Senhor, o meu casamento vai bem, mas ele tem muito ainda a melhorar com a tua presença. Não é? Eu vejo e profetizo, né, sobre a vida de muitas gentes. Né? Tem uma amiga minha lá do tribunal que ficou apaixonada quando viu a foto do Geraldo.
Vou colocar uma foto dele careca só para quebrar o clima, né? Irmãos, hein? E a oração do dia a dia, irmãos, não é só petição. É a oração para agradecer. É quando você acorda de noite, vai até a porta do quarto do filho, aí você vai pensar assim, aí vai ver o pai, vai ver o filho deitado, dormindo, bobagem. Isso foi no tempo passado. Vai abrir, o filho está lá acordado. Oi, pai, aconteceu alguma coisa? Não é isso? Há um tempo atrás você acordava e falava assim, no livrinho, estava o pai dando tchau para sua família, indo trabalhar. Tchau, meus filhos, tchau. Hoje não, ele sai, só tem aqueles dias assim, todo mundo dormindo, tranquilo, vai o pai trabalhar. Irmãos, a sua casa precisa do pão diário da palavra de Deus. Irmãos, a tua casa precisa do feijão com arroz, da palavra e da oração de fé. Não basta orar na igreja, é preciso buscar a presença do Senhor, porque eu vou falar uma coisa para você. Ninguém que buscando ao Senhor com fé, esteja clamando por algo, sai sem resposta. É isso que Jesus está falando. Se essa viúva enjoadinha alcançou o benefício com o juiz iníquo, quanto mais você, que é amado de Deus, e a oração se fundamenta no amor de Deus por cada um de nós, porque se não fosse o amor de Deus, Deus não ouviria, mas Ele nos ama, e aí eu preciso acordar pela manhã e falar, Senhor, obrigado pela minha esposa, né? Quando você sai de casa, que você olha a sua esposa e ela fala para você, escuta, não é melhor voltar para passar essa roupa, não? Né? Fala com amor. Estou dizendo que isso aconteça. Desdobra o paletó, por favor. Né? Aí você desce o elevador falando, Senhor, eu te agradeço. Porque a vida é o bem mais precioso para o homem. A história de um homem é um tesouro irrecuperável. Irmãos, quando você passa por uma casa e tem na frente da casa uma árvore frondosa, daquelas antigas, de 50 anos, aquela é uma casa especial, porque você pode até construir uma casa melhor no terreno ao lado, mas para ter uma árvore igual àquela, só com 50 anos. Amém? O casamento também é assim. Família também é assim. Você pode até constituir uma outra, mas ter o valor que tem essa e ter a história que essa tem só com outros 50 anos. Por isso não abra mão da sua história, não abra mão da sua vida, porque ela é o melhor bem que você tem. Amém? Hoje nós queremos orar ao Senhor, pedir ao Senhor, Senhor, protege a nossa casa, protege os nossos filhos, ministra agora, Senhor, aos teus anjos, para que eles se coloquem à porta da nossa casa. Amém? Para que eles se coloquem à porta da nossa casa e para que a gente tenha autoridade. Irmãos, você tem a autoridade do nome de Jesus. Isso, irmãos, é muito importante. Salmo 127, versículo 5. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos quando falarem com os seus inimigos à porta. Na porta da minha casa eu chego e falo, eu estou aqui em nome de Jesus. Em nome de Jesus nenhum mal prosperará, nenhum mal andará por aqui. Quando eu olho o meu filho, quando eu olho a minha filha, a minha esposa, o meu irmão, a minha irmã, eu olho para eles e ministro, eu oro e falo, Senhor, em nome de Jesus, eu ministro bênção sobre a vida deles. Essa é a maior vitória. Não adianta você construir uma grande casa que não tenha uma árvore plantada há muito tempo que dê sombra. A casa você pode construir, o lar
tem que ter tempo de cultivo. A igreja dentro de você, a casa de Deus dentro de você. Hoje nós vamos orar para isso. Que Deus possa entrar, fazer morada e nos ensinar a sermos persistentes naquilo que nós pedimos ao Senhor. Feche os seus olhos agora. Lembra da tua casa. Lembra dos teus sonhos. Sonhos que nós temos e que foram tecidos ao longo do tempo. Hoje nós somos diferentes. Muitas coisas nós fizemos, às vezes que não estavam nem nos planos que nós antes traçamos. Mas nós estamos vivendo essa realidade hoje. E eu sei que Deus tem um propósito. Deus tem um propósito na sua vida. Não há um lugar onde você vá, não há um lugar onde você esteja, que não esteja ali o propósito de Deus sobre a vida, de sua vida. Tudo o Senhor faz com um propósito. E nada acontece na sua vida que não seja permissão de Deus. Então fica tranquilo, porque Deus tem uma estratégia e nós precisamos aprender a ouvir a voz de Deus. É o que eu ministro sobre você nesta noite, em o nome de Jesus, e todo que crê diga amém.